Então, a grande questão, vamos recapitular aqui. A gente está fazendo um acompanhamento, um briefing da criação da nossa persona. É quem a gente quer anunciar, para quem a gente quer pegar. A grande questão, às vezes os anúncios de alguns vendedores não dão certo, porque é o seguinte, o seu amigo consegue vender consórcio para o cara de 1 milhão, e aí ele consegue bons resultados. Fecha 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. O outro cara vende para aquele cara que tem menos condição de pagamento, 100, 200 mil, ele vai e vende. Aí você acha que se pode se espelhar em um dos dois, ou um cara que está vendendo ali 500, 400 mil reais para esse cliente. A ideia aqui é você estudar e conseguir identificar o seu cliente, o cliente que você vai se conectar melhor. Então, a gente fazendo essa análise aqui, nós temos um apartamento, um anúncio de 490 mil, tá? E a ideia é você perceber as peculiaridades que o que tem dentro de um anúncio desse, para quem o anúncio fala, qual o público que fala. Por exemplo, um apartamento com 3 dormitórios, ele vai ter uma família de no mínimo 3 pessoas. Normalmente pode ser, no mínimo, um homem, uma mulher, né, um casal e um filho, e ter um quarto vago. Mas, como é no mínimo 3 pessoas, você vai ter um homem, uma mulher, 2 filhos. Você pode ter 3 filhos, porque 2 dormindo num quarto, 1 dormindo no outro. Então, quando você está falando de uma casa de 3 dormitórios, é quase 90% de chance de você estar falando para um público que é uma família, tá? Uma família emergente, onde ela pode estar querendo adquirir, indo para um imóvel de 500 mil, 490 mil, porque ela está saindo de, por exemplo, um de 300 mil, né? Então, quanto que uma pessoa dessa ganharia, ou como que você se comunicaria com ela? Um de 115 mil, por exemplo, ele vai ser bem diferente. O que essa pessoa está comprando o primeiro imóvel dela, pode estar saindo do aluguel, pode estar tendo a oportunidade da compra da primeira casa, pode ser uma pessoa solteira, pode ser um casal que acabou de casar. Isso é muito diferente na forma de abordar, porque igual eu falei, nós vamos linkar aqui não só o anúncio, nós vamos linkar também o malho, que é o mais importante de tudo. Não adianta você ter um anúncio que pega cliente se você não tem um malho para isso, tá? Vamos colocar aqui, eu estou pesquisando, vocês devem estar vendo na tela, um apartamento de 900 mil a 1 milhão. Vamos crescer isso, tá? Quero que vocês entendam pelo exagero. Não é exagero também. Se você pensar, uma pessoa dessa aqui, a gente está em uma negociação de uma cliente que quer um imóvel de 1,5 milhão. E o perfil dessa cliente é totalmente acessível para que você faça uma abordagem. Ela está saindo de um imóvel de 500 mil, então ela está uma classe média emergente, é uma pessoa muito aberta. Então isso aqui, a gente não pode mistificar que uma pessoa que compra um imóvel desse, ela está longe de qualquer abordagem. Não, essas pessoas também procuram e precisam de linha de crédito, não é diferente de nenhum dos outros. Então a gente tem aqui um imóvel de 1,7 milhão. Olha o tamanho desse imóvel, que coisa maravilhosa. Então a gente está falando aqui de um perfil totalmente diferente, e aqui vai ser um de 3 dormitórios também, mas com um valor acessível muito maior. Então, por exemplo, eu acho o seguinte, cara, minha sincera opinião, como a gente vai linkar o anúncio com o malho, eu acho o seguinte: se a sua empresa, por exemplo, não tiver uma capacidade de recepção boa do cliente, uma área mais construída de recepção. Tem empresas, por exemplo, vou dar um exemplo daqui de Belo Horizonte. A gente tem uma área central no centro da cidade de Belo Horizonte, que ela é cercada por empresas de consórcio. É um grande local onde estão várias empresas de consórcio. Essa empresa de consórcio, ela orbita a matriz de uma dessas empresas. Por que essas empresas orbitam a matriz dela? Porque a matriz dessa empresa, ela dá área de atendimento. A área de atendimento muito bem estruturada. Então vem cliente de todo lugar e consegue adentrar aqui, e esses escritórios aqui, nessas pequenas salas, descem na rua, atravessam a rua e conseguem atender lá. E subindo um pouquinho,
aqui perto, subindo um pouquinho, 3 quarteirões, você vai ter um cowork onde tem vários vendedores de consórcio, onde esse cowork dá essa estrutura de atendimento para essas pessoas, uma estrutura muito boa. Só que é o seguinte, na época que eu trabalhava com consórcio, eu trabalhava com consórcio dentro de uma sala muito pequena. E não tinha uma área de atendimento boa, interessante. Então eu tinha que alugar outras para o atendimento. Isso é interessante você pensar o seguinte, vamos supor que você vai receber, você fez um anúncio local, você vai receber um cliente que vai comprar uma casa de 1.700.000. Pensa bem, você tem estrutura hoje para receber um cliente de 1.700.000? Vamos supor, o cara pode querer, você pode ir na casa dele, você pode agendar num shopping, você pode agendar no coworking, mas vamos supor que para você não tem essa opção. Você tem essa opção? Então, assim, antes de fazer um anúncio para um cliente desse, você tem que pensar em todas essas opções para que você tenha uma linha de raciocínio que te dê segurança. Agora, vamos supor que você fez um anúncio desse querendo a venda. Eu quero vender 1.700.000. Tem aqui, vou subir uma venda dessa. Aí, de repente, o cliente quer uma visita. Como você vai fazer uma visita dessa? Como que você vai operar para receber um cliente desse? Entendeu? Então, por exemplo, você já tem que ter isso alinhado. Então, o que eu quero chamar a atenção para você é que os pequenos ajustes que você tem que fazer num anúncio para ele performar perfeitamente é você pensar nesse perfil. Agora, por exemplo, vamos supor que você tenha um escritório pequeno, talvez um cara que vai comprar 115.000 se sinta mais à vontade, você consiga receber de forma mais abrangente um cliente desse, um cliente que vai pegar uns 400, 500 mil. Tá? É importante você pensar nisso. Você não pode ir hoje procurar prospectar um cliente de 1 milhão, 5 milhões, para você receber uma visita se você não tem essa estrutura. Então aqui a gente está analisando 3 opções de clientes e levando em consideração tudo que pode acontecer. Tá? A gente vai do anúncio ao malho, tá bom? Então vamos lá. Recapitulando isso aqui, vamos voltar para a nossa análise de proposta.